Olá pessoal, eu sou Juliane Penteado, vim aqui para trazer umas questões quentíssimas para vocês da CESP, do concurso do INSS, questões de previdenciário, ok? A primeira questão, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado, é uma questão que ela reúne vários conteúdos, então vamos lá. A primeira questão, com relação aos beneficiários do RGPS, assinale a opção correta. Vamos verificar qual é a opção correta. A linha A, para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos, são economicamente dependentes do segurado. Então a questão está dizendo que filho e enteado estão com a dependência econômica presumida. Nós já vimos lá no nosso conteúdo teórico que existe uma diferenciação entre os dependentes. Uma classe que tem a dependência econômica presumida, ela presume-se pela própria condição de dependente, e tem aquela classe de categoria que é uma dependência econômica que precisa ser comprovada. Então tem uma diferença. Para o primeiro, apenas a prova da condição de dependente já é o suficiente para a percepção do benefício. Na segunda, além da prova da condição de dependente, ele tem que provar também que necessitava economicamente daquele segurado falecido. A questão A, ela está incorreta. Por quê? Porque muito embora o enteado seja equiparado a filho, mas ele é equiparado a filho apenas para se considerar um dependente. Porém, na dependência econômica tem que ser comprovado. O enteado ele precisa provar que dependia economicamente daquele seu padrasto ou a madrasta falecida. Beleza, pessoal? Então a questão A está incorreta, não é ela a nossa questão. Isso está no dispositivo do artigo 16, inciso 1 da Lei 8.203, parágrafo 2º, tá? Artigo 16, inciso 1, parágrafo 2º da Lei 8.213. Olha lá que vocês vão confirmar essa alternativa. Questão B. Para que o companheiro do segurado do mesmo sexo integre o rol de dependentes, de modo que faça jus aos mesmos direitos que os casais heterossexuais, no que diz respeito ao recebimento de pensão por morte, é indispensável que se comprove, além da vida em comum, a dependência econômica. Aqui ele já está dizendo o contrário. Na letra B, ele diz, casais homossexuais e casais heterossexuais têm diferença, que para os heterossexuais não precisa a prova da dependência, enquanto que para o homossexual, casais de mesmo sexo, é necessária a prova da dependência. Essa questão também está errada, inclusive seria um absurdo, porque seria contrária à lei de igualdade. O artigo 16, inciso 1 é muito claro, cônjuge, companheiro e companheira. Ele não faz distinção a se forem casais homossexuais ou heterossexuais, ok? Tanto faz. A lei só exige a questão de ser companheiro ou companheira. Sendo companheiro ou companheira ou cônjuge, já é um dependente econômico presumido. Beleza, pessoal? Letra C. O brasileiro civil que trabalhe fora do país para organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, será assegurado da Previdência Social como empregado. Essa questão é cabulosa, inclusive é um exemplo que eu sempre falo nas aulas teóricas para a gente prestar atenção nisso. Ela é muito parecida com um outro tipo de segurado, que é o brasileiro civil que trabalha para a União em organismo oficial internacional. Este sim é o empregado. A nossa questão aqui não se trata de um empregado, se trata de um contribuinte individual, porque o empregador dele não é a União, o empregador dele é o organismo oficial internacional. Então prestem atenção mesmo nisso, essa é a grande dica. Se vocês verificarem que o empregador é o organismo oficial internacional, é um contribuinte individual. Se o empregador é a União, então se trata de um empregado. Beleza? Questão errada. Letra D. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só
os demais integrantes como segurados especiais. Vamos ver o que diz a lei. A lei lá no artigo 11, inciso 7º, a linha A, parágrafo 6º, ela é muito clara no que diz respeito aos demais entes do grupo familiar. Ela só diz assim, que para que os demais entes do grupo familiar, cônjuge, filhos, integrem a condição de segurados especiais, eles precisam ter uma participação ativa naquele regime de economia familiar. Então, na verdade, o contrário disso é que se eles não participarem, aquele que não participou ativamente não será segurado especial. Isso não vai refletir, por exemplo, no pai ou na mãe. Pode acontecer daquele filho atingir já uma idade que pode trabalhar numa indústria daquela cidade, pode trabalhar de pedreiro, um trabalho urbano, né, que esteja vinculado ali à cidade em que ele mora. E os pais continuam na lida na lavoura, na lida do regime de economia familiar, de trabalho de subsistência. Isso não vai refletir naqueles que permaneceram na atividade. O que a lei diz é que todos, para serem considerados, devem ter participação ativa. Aquele que não tem participação ativa vai ser excluído, mas isso não reflete nos demais. Então essa questão está correta, que o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Não é porque um tem um trabalho urbano que os demais ficam excluídos da condição de segurado especial. Isso é um entendimento jurisprudencial por interpretação da própria lei, ok? A pessoa física que tiver deixado de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo período de até 12 meses. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais ininterrupta. Isso aqui é o chamado período de graça. O que é o período de graça? É a possibilidade do segurado se manter vinculado ao sistema protetivo sem o recolhimento de contribuições. E a lei dá algumas garantias, até 12 meses para uns, até 3 meses para outros, até 6 meses para outros. Mas, neste caso, tem um erro aqui. O erro está quando ele diz que o prazo poderá ser prorrogado até 18 meses. A lei fala em prorrogação de até 12, 24 ou 36 meses. Então, essa questão E está errada, está incorreta. A única questão correta desta questão é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Aquela que o STJ entende como pacífico, o entendimento de que o trabalho urbano de um não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais integrantes da família. Beleza?